Olá, que ótimo que você acessou a página Calc 2T. Eu sou o Júnior, eu sou o criador dessa ferramenta, que é uma ferramenta de simulação, projeto e desenvolvimento de motores dois tempos. Eu tenho aqui em minhas mãos um cilindro de uma WR250 Husqvarna. Quero mostrar para você como é feito a análise de um motor dois tempos usando o Calc 2T. Vou mostrar o passo a passo de como conseguir a geometria das janelas, depois passar isso para o Calc 2T, vou mostrar a análise passo a passo e depois simular uma preparação. Bom, eu vou mostrar para você como que a gente tira o que eu digo de DNA do motor. Ou seja, eu vou tirar o porte-mapa desse cilindro com esse papel e tirar as dimensões das janelas para passar isso para o Calc 2T. Para eu saber qual é a dimensão exata do papel, eu preciso conhecer o perímetro do cilindro. Para isso é muito simples. Basta eu fazer a medição do diâmetro do cilindro, passar isso para o Calc 2T, pegar a medida do perímetro no próprio programa, depois passar isso para o papel e fazer a marcação e recortar o papel. É muito importante que o papel esteja bem alinhado no cilindro. Depois colamos as pontas do papel no cilindro e com pó de grafite sujamos a ponta do nosso dedo indicador e fazemos a demarcação das quinas das janelas no cilindro. Depois a gente vai fazer o contorno muito bem demarcado com uma ponta fina, bem afinada, tá? Depois o próximo passo é fazer a medição do comprimento e a medição da altura entre o topo da janela ao topo do cilindro. Bom, agora que já temos o mapa com todas as medidas da geometria, é hora de passar para o Calc 2T. Bom, o primeiro passo é informar os dados base do motor, como o diâmetro do cilindro, o curso do vira e o comprimento da biela, por exemplo, é um dado que geralmente o pessoal tem bastante dúvida se é o comprimento total ou se é o comprimento de centro a centro. Então eu vou mostrar o que seria o comprimento da biela só como um exemplo. E como é feita a medição do comprimento da biela? É a medição de centro a centro dos olhais. Primeiramente a gente vai fazer essa medição, tá? Da haste. Dessa forma aqui, do jeito que está sendo mostrado no vídeo. E aqui eu tenho 67 milímetros. Depois, a gente vai fazer a medição do diâmetro do olhal maior, 22 milímetros. E depois do olhal menor, 14 milímetros. Depois a gente vai fazer uma divisão. 14 dividido por 2 é igual a 7. 22 dividido por 2 é igual a 11. Então agora a gente soma 67 mais 7 mais 11, que é igual a 85 milímetros. Então o comprimento de centro a centro da biela, neste exemplo, é de 85 milímetros. Então, após informar todos os dados, a gente tem aqui do lado já os primeiros dados que a gente precisa para conhecer o nosso motor e analisar o motor como cilindrada, a cilindrada acima da janela de escape, que isso é um dado muito importante, mais à frente no vídeo eu explico por quê. A razão de compressão na medição japonesa, a medição da razão de compressão na medição europeia, pressão da câmara sem combustão, que seria, se você fosse fazer a medição da compressão do motor, o interessante seria que o valor encontrado na medição real fosse próximo desse valor calculado. Se o valor está próximo, é porque o seu motor tem uma vedação boa, um motor saudável, que não tem desgaste de anéis, cilindro. Agora, se o valor medido for muito menor do que o valor calculado, é sinal que o seu motor já está cansado, já está com o desgaste nos anéis, desgaste no cilindro e já perdeu a eficiência da vedação. Razão de compressão estática primária do cárter, que é uma referência muito importante dentro do cálculo e para nós projetistas, né, de motores dois tempos. RL da biela e a graduação do escape. Então,
o próximo passo, após informar aqui os dados básicos do motor, é escolher qual combustível a gente vai usar. Eu tenho aqui uma lista prévia de combustíveis, os mais comuns usados, né? Ou eu posso fazer mistura. Veja bem, eu sempre uso um método de comparação aqui no motor. Eu vou testar o motor original e depois o preparado e analisar os dados lado a lado do original e do preparado para a gente conseguir ter uma linha de raciocínio e fazer comparação, né? E saber se realmente o que a gente está modificando no motor tem um bom resultado. Então, por exemplo, vou escolher aqui mistura para o motor original e mistura para o motor preparado. Eu venho aqui, ó, no botão para formular no combustível e eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho testado 2 motores idênticos, porém um eu quero testar com etanol hidratado, que está selecionado aqui, e a lista é extensa. Olha o tamanho da lista de combustíveis e aditivos que eu tenho aqui. Etanol anidro, metanol, nitrometano, acetona, tolueno, MTBE, butanol, glicerina, biodiesel, diesel, anilina PA. A lista é extensa. Então eu posso fazer mistura de até 3 elementos e comparar os valores aqui das características do combustível entre o combustível do motor original e o combustível do motor preparado e ter aqui do lado a porcentagem de ganha ou perca de cada característica aqui do combustível. Então, por exemplo, aqui eu estou testando 100% de etanol hidratado, certo? E aí eu sei que com o lambda 0,87, que eu selecionei aqui, caso eu tenha dúvidas de qual valor de lambda selecionar, eu tenho aqui também uma tabela guia para selecionar valor de lambda. Por exemplo, baixo desempenho usado para a rua, ou seja, economia de combustível. Para gasolina, etanol ou metanol, tem o valor sugerido aqui, né? Para baixo consumo de combustível. Ou se eu tenho um uso misto, que eu uso na cidade, mas de vez em quando eu vou para a pista. Então eu tenho aqui um valor de lambda mais adequado para esse tipo de uso. Ou se eu só uso na competição, então eu tenho aqui também um valor de lambda para esses 3 combustíveis adequado para o uso na competição. Então, aqui eu estou testando, por exemplo, no etanol, um valor de 0,87 de lambda. Eu tenho uma relação ar-combustível de 7,56 para 1. Eu tenho uma porcentagem de combustível na mistura de 11,68%. A massa molar do combustível, a porcentagem de oxigênio no combustível, isso aqui é muito importante para a gente avaliar. A massa de oxigênio, a entalpia de evaporação, que é muito importante esse dado, que ele significa que é a capacidade do combustível de roubar calor nas peças do motor, o poder calorífico do combustível, a energia por quilo de mistura, o índice ROM e MOM estimado, tá? O IAD, que seria a média entre o ROM e o MOM, e a sensitividade. Todos esses dados aqui são muito importantes, são as características do combustível, que a gente pode fazer uma análise e saber se o nosso combustível vai ter ganho ou não, né? Dependendo da mistura que a gente fizer aqui. E outra coisa interessante também, aqui eu acompanho a potência do motor que eu estou trabalhando, de acordo com o combustível, eu faço comparação. Ou também, por exemplo, se no meu motor original eu usava etanol e eu usava um giclete de 130, por exemplo. Se eu passar o meu motor para metanol, que está selecionado aqui, ó, 100% metanol, eu vou poder analisar aqui aonde eu ganho e aonde eu perco em comparação, né, o metanol com o etanol. E se eu usava 130, um giclete de 130, no meu motor preparado, para usar metanol, eu vou ter que passar para 177,19. Até o ajuste do giclete do carburador a gente consegue estimar aqui na parte de combustíveis, tá? E para misturas com nitrometano, eu tenho uma tabela aqui de temperatura por porcentagem de nitrometano. Porque para a gente fazer a mistura de nitrometano, a gente precisa seguir essa tabela aqui, tá? No cálculo da ST você vai ter essa tabela aqui. É muito difícil de encontrar essa tabela, no cálculo da ST tem à sua disposição. Então a gente pode fazer qualquer mistura. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui nesse motor mistura de nitrometano, eu quero metanol com 30% de nitrometano. Eu vou poder olhar aqui, ó, a minha potência de 17,54 HP passou para 23 HP, tá? E aí eu consigo até saber se meu modal estático dinâmico está casado, se está eficiente. Aqui já tenho aqui também, por exemplo, se eu quero fazer uma quantidade de 10 litros, ele já faz o cálculo automático. Para mim ter metanol e nitrometano, eu tenho que colocar 7 litros de metanol e 30 de nitrometano. Mas, por exemplo, se eu quero fazer um valor, não seja redondo assim, né? Um valor, por exemplo, eu quero fazer 16 litros, tá? Então, 70% de metanol seria 11,2 litros, 30% de nitrometano seria 4,8 litros, certo? Essa é a parte de combustíveis, é muito completo. Só o cálculo da ST faz isso, nenhum outro lugar você vai encontrar
uma tabela de cálculos para combustíveis igual o cálculo da ST, tá? E conseguir projetar o motor conforme o combustível desejado ou mistura de combustíveis. Isso é muito legal, muito interessante. Após selecionar o combustível, a gente vai informar a temperatura de trabalho do motor e a temperatura do ar de admissão, a pressão atmosférica, e o próximo passo, o próprio programa aqui já deixa um botão aqui com a descrição próximo passo, né, para a gente conseguir de uma forma muito intuitiva trabalhar com o programa. A gente vai clicar em qualquer botão aqui referente às janelas do motor, né, e eu começo informando as dimensões das transferências. Então a gente vai pegar aquele mapa que a gente fez no início e vai colocar as medidas que a gente tirou do mapa e informar aqui no cálculo da ST, tá? Vou informar o motor original. Bom, primeiro vamos selecionar que a janela A ela é chanfrada. Depois vamos informar a altura entre o topo da janela e o topo do cilindro, a largura do teto, a largura da base da janela, a altura do canto interno e depois, por último, a distância entre a janela A direita e esquerda. Bom, agora o próximo passo seria informar a distância do topo da janela ao topo do cilindro das janelas B e C. Agora já informamos as medidas das transferências das janelas A, janelas B e janela C. Já temos condição de analisar a potência que esse motor é capaz de gerar, tá? A gente já selecionou o combustível, já selecionou o valor de lambda, já selecionou o conjunto correto do motor, que neste caso é um motor moderno de motocross, né? Temos motor antigo rua, antigo trail, antigo motocross, antigo race pista, moderno rua, moderno trail. O que diferencia o motor antigo para o moderno seria motores refrigerados a ar, antigo, e motores modernos refrigerados a água, né? E motor race pista, motor de kart, por exemplo, e motor super race, motor GP. E conjunto personalizado seria que a gente escolhesse a condição de cada parte do motor relacionado à performance, né? E depois de selecionado a qualidade de cada parte do motor, a gente ainda faz um ajuste fino e consegue enxergar aqui a potência no motor e a estimativa de potência na roda e igualar a potência no programa com a potência que já foi medida em dinamômetro. Mas quando a gente não conhece a potência medida, a gente vai para a potência estimada, né? Que seria selecionar o conjunto pronto aqui, que neste caso é um motor moderno de motocross. Então, eu sei que aqui eu tenho uma potência estimada a 8.000 RPM de 46 HP, tá? Meu torque de 4,14 kgfm. E eu tô vendo uma mensagem aqui de potência comprometida porque o meu blow down é ineficiente. Ou seja, até agora eu só informei as medidas das transferências. Então, pela medida da transferência, pelo conjunto de motor e pelo combustível, eu tenho a estimativa de potência. Agora eu preciso ajustar a minha janela de escape para ter um blow down eficiente. Então eu vou mostrar agora no próximo passo. Então vamos desenhar a janela de escape aqui. Vou mostrar que é simples. A gente já terminou aqui as transferências. Agora a gente vai aqui, ó, ir em janelas de escape. A primeira parte do desenho da janela é o arco superior. Na verdade, a primeira informação importante que a gente tem que colocar aqui para desenhar a janela de escape é justamente a distância do topo da janela ao topo do cilindro. E essa informação do motor original está lá em dados base, tá? Então eu tenho aqui 38,3 milímetros de altura, né, de distância entre o topo da janela e o topo do cilindro. Essa informação do deck também é muito importante. É a distância da borda do pistão em PMS ao topo do cilindro. Tem alguns casos que é o contrário, tem alguns casos que o pistão passa para cima da face do cilindro um pouco, né? Vamos supor que seja 2 milímetros também. Então a gente vai informar quando o pistão passa para cima, valor negativo, e aí seria menos 2. Percebe que isso altera a graduação? Então isso é muito importante. Então nesse caso aqui eu tenho 2 positivo, ou seja, o pistão fica para baixo do cilindro, da face do cilindro, 2 milímetros, certo? Então já tem a graduação, vamos voltar lá para a janela de escape. Tá, o primeiro passo é a gente conhecer qual é o raio do arco superior.
né? É a informação que eu tenho que colocar aqui. Para esse motor, eu vou colocar na tela como eu descobri o raio do arco superior. Então, como que eu faço para conhecer qual é o raio do meu arco superior? Veja que toda janela de escape do motor 2 tempos, geralmente, ela tem essa curvatura em cima, né? É o arco superior da janela. Então, eu tenho um outro papel onde eu fiz com um compasso a demarcação de vários arcos. E cada arco tem o seu valor de raio. Por exemplo, aqui eu estou vendo só um semicírculo. Mas se fosse um círculo inteiro, né, eu vejo aqui as medidas em milímetros do raio. Por exemplo, o número 100 aqui significa que eu tenho um raio de 100 milímetros. Se fosse um círculo inteiro, seria um diâmetro de 200, certo? Então eu fiz a demarcação de 10 em 10, demarquei com um compasso cada arco de cada medida de raio. Depois eu coloco o meu mapa por trás desse papel sobre uma luz forte e eu vejo exatamente o desenho do mapa transparecer aqui nesse papel que está na frente. E eu vejo qual linha de arco aqui se sobrepõe perfeitamente sobre o arco da janela. E aí eu sei qual valor de raio é o ideal da janela. Aliás, qual valor de raio representa o raio do arco da janela. Vou mostrar agora. O que está aparecendo agora é a própria tela do computador, que eu coloquei uma tela branca para criar uma luz, certo? Eu vou colocar o mapa sobre a luz da tela branca e o outro desenho por cima. E neste caso aqui, eu percebo, né, o desenho surgindo atrás e eu vejo qual linha que sobrepõe perfeitamente sobre o arco da janela. E no caso aqui, eu tenho um raio, vamos testar alguns aqui para vocês se identificarem. Por exemplo, 90. Eu vejo que ficou faltando, olha só, ficou faltando encontrar aqui nessa região. Então seria um raio maior. 100. O que mais se aproximou aqui foi o 100. Poderia fazer entre, né, 90 e 100, por exemplo, 95, de 5 em 5, para chegar na perfeição, né? Mas o 100 milímetros ficou praticamente perfeito ali, ó, em cima. Certo? Então, a gente vai usar esse raio de 100 milímetros. Meu raio do arco superior é 100 milímetros. Comprimento da linha do arco superior. Eu tenho 25 de cada lado, então total 50 milímetros. Largura do primeiro eixo superior. Largura máxima da janela. Ou seja, aqui no meu mapa, essa largura do primeiro eixo é o eixo superior aqui. Então eu tenho aqui 28 milímetros, né? Então eu vou somar 28 de um lado e 28 do outro. Eu tenho 56 milímetros. E a altura entre o eixo superior e o topo da janela seria essa distância entre o primeiro eixo e o topo da janela. Eu tenho 5 milímetros. Então, a primeira parte, que é desenhar o arco superior, já está pronta. Depois, eu clico aqui para continuar. E vou desenhar o restante do corpo da janela. Então, a altura entre a base da janela e a face do pistão em ponto morto inferior, neste caso aqui, é 0. Ou seja, com o pistão em ponto morto inferior, a base da janela fica rente ao pistão. Então, é 0. A altura entre o eixo horizontal superior e inferior seria essa distância entre o eixo inferior e o eixo superior. No caso aqui, 6 milímetros. O raio do arco inferior. Aqui eu tenho 7 milímetros de comprimento de cada lado, então daria 14 no total. O raio do arco superior, vamos permanecer em 70. A largura do eixo inferior seria esse eixo aqui, certo? Aqui é de 32,2 milímetros, então somando os dois lados, eu tenho 64,4. E o comprimento da linha do arco inferior, 14 milímetros. Então eu já tenho o desenho da janela, como se ela fosse única,
mas na verdade a gente tem uma ponte aqui no meio, mas como eu fiz a união dos dois lados, o desenho fica como se fosse uma janela única, certo? Então vamos analisar agora o motor com o desenho da janela de escape pronto e o desenho das transferências pronto. Bom, eu percebo aqui que o meu blowdown é ineficiente. O meu blowdown não é eficiente porque o dinâmico é maior do que o estático. O próprio programa já me deu essa mensagem. Agora vamos analisar os números aqui. Eu tenho aqui um blowdown estático de 0,64 milissegundos, certo? O que significa isso? Que o tempo que eu tenho de blowdown aberto entre a abertura da janela de escape e a abertura das transferências é de 0,64 milissegundos a 8.000 RPM. Porém, o meu blowdown dinâmico, ou seja, o tempo que eu gasto para escoar os gases queimados pelo desenho da janela, pela área que eu tenho disponível, é de 1 milissegundos. Ou seja, eu tenho 18,1 graus passantes. O que significa isso? A minha janela de escape abre, começa a escoar os gases queimados, certo? Depois que as minhas transferências já estão abertas, 18,1 graus, eu ainda tenho gases escoando. Ou seja, a minha pressão no cilindro, no momento da abertura da janela de transferência, é maior do que a pressão que eu tenho no cárter. Se a pressão do cilindro é maior do que a pressão do cárter, o que vai acontecer? Em vez de ter transferência de mistura do cárter para o cilindro, tem mistura queimada, né, gases queimados indo para o cárter, certo? Aqui eu posso perceber, ó, que a minha pressão no cilindro no momento da abertura das transferências estava em 5,97 bar e a minha pressão do cárter estava em 1,27 bar. Essa pressão aqui ela é estimada através da informação do volume do cárter que nós temos, né? E aí o valor da razão de compressão do cárter, a pressão atmosférica. Então temos aqui o cálculo da pressão do cárter no momento de abertura das transferências, porque o cárter ele comprime e mistura até o momento de abertura da transferência. Então, por exemplo, se eu tenho uma transferência com menos graduação, janelas mais baixas, eu tenho mais compressão do cárter. Ou o contrário, se eu tenho muita graduação e as janelas de transferência são altas, eu comprimo menos o meu cárter. Então, a pressão para esse motor aqui do cárter está em 1,27 bar. E a minha pressão no cilindro, no momento de abertura das transferências, é de 5,97. Então, ou seja, esse blowdown está completamente ineficiente. E aí, a potência, nesse caso, fica comprometida. Então, ao invés de ter 46 HP, eu não consigo chegar nessa potência com esse motor, tá? Uma outra coisa que eu tenho que falar é que esse cilindro que eu estou testando, ele é encamisado. Então, ele já saiu fora do padrão original. Ele já teve alguma modificação nas janelas, né? E perdeu a qualidade. O cilindro encamisado, o problema do cilindro encamisado não é sobre puramente o material usado para fazer o encamisamento, não é isso. O problema maior, no caso, seria a dificuldade que o cara que vai fazer o serviço de encamisamento, a dificuldade que ele tem de permanecer tudo original, né? Geralmente o pessoal acaba modificando a altura das janelas, o formato, e com isso acaba perdendo eficiência. Então, para esse caso aqui, eu tenho duas soluções. Ou eu altero a minha janela de escape, né? Aumento a graduação, aumento a largura para conseguir um blowdown eficiente, ou seja, conseguir que os gases queimados possam escoar no tempo disponível que eu tenho, de 0,6 milissegundos, ou eu posso baixar aqui a graduação das transferências, fazer uma compensação na largura para conseguir um número maior de potência. Baixando as transferências eu tenho um valor de blowdown estático maior, consequentemente eu consigo adequar o blowdown estático e o blowdown dinâmico para não acontecer de vir gases queimados, entrar pelas transferências e invadir o cárter. Beleza? Então eu vou simular uma correção desse cilindro agora. Beleza, para a gente conseguir adiantar o vídeo e não ficar muito longo, eu já fiz as modificações necessárias para ganhar um pouco de potência e ajustar o blowdown para esse cilindro, tá? A principal modificação que eu fiz foi mexer no desenho da janela de escape e também aumentar a razão de compressão para conseguir aumentar a velocidade do escoamento e, com isso, baixar a pressão do cilindro mais rápido para conseguir igualar a pressão do cilindro com a do cárter no momento de abertura das transferências. Vou explicar o que eu fiz agora no passo a passo. Bom,
Aqui a gente tem o desenho do arco da janela com o motor original. E aqui do lado, o desenho da janela modificada, com o cilindro preparado, certo? Eu mantive a mesma graduação de 194,75 graus, mesmo com o motor original e o motor preparado, certo? A minha porcentagem de cilindrada acima da janela do escape ficou em 50%. Eu gosto muito desse número aqui, tá? Um número menor do que 50% de cilindrada acima da janela de escape faz com que o motor seja cada vez mais de pico, que tem uma faixa útil de torque, né, de RPM, de torque, mais curta. Então, motores que têm 50% para mais de cilindrada acima da janela de escape, geralmente conseguem uma faixa útil de RPM, né, mais larga, certo? De torque. Então, 50% é um número limite. Mantive os 50%, mantive os 194 graus. Fiz uma alteração na largura da janela para conseguir mais área de escoamento, para escoar o blow-down mais rápido. Tive que chegar aqui em 64 milímetros a largura total. Lembrando que esse desenho de janela aqui, a gente tem, na realidade, uma ponte no meio. Então eu posso passar de 70%. Aqui o cálculo deu 82% de largura da janela, largura cordal. E a gente sabe muito bem que o limite é de 70%, que é o limite seguro para não ter quebra de anel. Só que esse motor aqui, a gente tem a ponte no meio, tá? Então a gente considera 70% para cada lado. E aqui eu não tenho 70% para cada lado, certo? Beleza. E para conseguir um blowdown eficiente, eu tinha que chegar mais ainda à largura da janela. E para conseguir fazer o desenho da janela, vou mostrar aqui na parte das transferências, para eu conseguir fazer esse desenho que contornasse a transferência aqui, né, desde o desenho da setinha aqui, eu tive que simular isso com os boosters. Mas na verdade, tá, a gente imagina que fosse uma janela só. Na verdade, imagina aqui, tem uma ponte no meio, né, e cada lado tem esse desenho aqui, certo? Que eu estou contornando com a setinha aqui, tá? Desconsidera essa divisão aqui no meio, tá? É porque o cálculo da ST, ele não tem a opção de desenhar janela dupla, porque não é necessário, isso aí só ia complicar mais as coisas. Então a gente desenha com o recurso que a gente já tem, simulando uma janela dupla, sabendo que, na verdade, né, aqui o desenho aparece como uma janela central e booster, mas na verdade a gente tem, na realidade, a janela dupla, né? É só seguir as mesmas medidas aqui, dimensões, que tá tudo certo. Então, veja bem, eu tive que fazer um trabalho aqui de baixar a transferência C para deixar todas no mesmo nível. Com isso eu consegui um pouquinho mais de blowdown estático, certo? E aí eu aumentei 1 milímetro a largura da janela B, consegui chegar à potência 50 HP a 8500, ou seja, eu ganhei 500 RPM aqui. Consegui chegar nos 50 HP. Consegui, com esse novo desenho da janela de escape, um blowdown eficiente, né? E eu vou dizer mais um segredo aqui. Motores que giram menos de 10.000 RPM, a gente busca esse valor aqui, ó, de 0,6 milissegundos no RPM de potência máxima, certo? Então eu consegui chegar nesse número, já estava bem próximo. Blowdown estático 0,62, blowdown dinâmico 0,61 e o ajuste fino aqui, ó, é que a pressão no cilindro, no momento de abertura das transferências, está menor do que a pressão no cárter. O que significa isso? Se a minha pressão no cárter é maior do que a pressão no cilindro, obviamente que eu vou ter fluxo do cárter para o cilindro. Eu vou ter uma eficiência volumétrica aqui 100%, tá? 100% é uma força de expressão, mas na verdade eu vou ter condições aqui total de ter escoamento do cárter para o cilindro, porque não tem nenhuma pressão em cima do cilindro aqui impedindo essa pressão do cárter de causar transferência. E daqui em diante, né, quando continua aqui o pistão a descer e as transferências continuam sendo abertas, né, vai vir a onda negativa de pressão que é formada no tubo de escape, né? Então a pressão do cilindro vai ficar menor ainda do que a pressão atmosférica e vai puxar a mistura fresca do cárter com bastante eficiência. Então esse motor é totalmente capaz de alcançar esses 50 HP, tá? E com isso, já que eu modifiquei o meu cilindro, tenho eficiência aqui total a 8.500, o próximo passo depois disso é justamente, vou mostrar aqui, fazer o meu tubo de escape, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um projeto por efeitos Overmars, né? O escape FOSS, que é usado para motores que têm válvula de potência. Um exemplo de uma válvula de potência seria o YPVS da Yamaha, né? Então eu tenho a opção aqui de construir um escape com 5 seções, que é o escape simples, né? E informar aqui todos os dados básicos para conseguir gerar as medidas do escape, né? E aí eu informo a graduação, o RPM que eu quero trabalhar, a potência, a temperatura de EGT, a cilindrada, e ele vai gerar as medidas do tubo de escape. E aí é só fabricar, né? Através dessas medidas é fabricar. Esse é o escape simples FOSS. Mas eu tenho o avançado, que é a réplica do tubo
o A-Turbo 102, que é o da Aprilia RSA, também um escape para motores que tem válvula de potência, porque ele tem um bojo bem grande, certo? E um escape para motores que não tem válvula de potência, mas mesmo assim é um escape racing, é o escape Yami, tá? Com referência no X30 Shifter. Também vou informar que o RPM, a potência, o EGT, comprimento do duto, do cilindro, cilindrada, e ele vai me gerar todas as medidas, vai gerar um tubo de escape com 11 seções, certo? Aqui tem um exemplo aqui do lado, ó, na lateral. Fazer esse escape casado, né, para o RPM que eu vou usar. Por exemplo, aqui, eu tenho 195 graus de escape, eu vou girar o RPM de potência máxima, está em 8.500, então eu coloco um pouquinho acima do RPM de potência máxima, eu vou colocar, por exemplo, 8.700, 8.700, beleza? E aí minha estimativa de 50 HP, tá? O meu EGT, eu vou usar essa moto para motocross, então eu tenho que seguir a tabelinha aqui, 550 graus de EGT. O comprimento do duto aqui é de 55 milímetros e eu tenho 250 cilindradas. Pronto, já fiz aqui a informação dos dados e eu tenho aqui agora as medidas do tubo de escape de todas as seções. Então é só recortar as chapas, né, e calandrar e fazer o tubo de escape. Outra coisa que dá para fazer é pegar essas medidas, mandar para um fabricante de escape e ele consegue fazer o tubo pra gente, beleza? E agora, já que eu tenho já um motor com o cilindro feito, já sei qual RPM que eu vou trabalhar, já sei a potência, já sei o meu tubo de escape que eu vou usar. Agora o próximo passo é construir um cabeçote para esse motor, tá? Então eu vou informar que eu vou girar 8.700, é o RPM máximo, certo? Minha graduação de escape 195 graus. Aqui eu tenho a altura da janela de escape, que seria da base ao teto da janela, tá? E aí eu tenho aqui informando qual que é a altura do motor 1, motor 2, no caso eu vou fazer do motor 2, então é 33,7. A minha razão de compressão aqui, vamos supor que eu quero usar a taxa japonesa de 7:1, tá? Que é um bom valor, o motor 250. Então vamos ver 22 mmR aqui se dá. Ó, deu quase. Vamos testar aqui 21 então. Olha lá, 7:1, beleza. Minha potência, 50 HP. Aí eu posso considerar a potência ou não no cálculo. Muita gente prefere não considerar, mas dependendo do projeto, dependendo do nível de exigência do projeto, é bom considerar. Mas vamos desconsiderar aqui só para deixar como exemplo, certo? E aí eu tenho que fazer o seguinte, eu vou ajustar o meu diâmetro da bolha e as folgas do gap, do squish aqui, até a minha velocidade máxima do squish quente casar com a velocidade sugerida pelo programa. Por exemplo, o cálculo 2T está me sugerindo aqui, ó, velocidade a quente, que significa que é com o motor funcionando, certo? De 22,89 metros por segundo, tá? E a minha área de squish, a porcentagem de área de esmagamento do cabeçote, em 16,78%. Então eu vou fazer mudanças aqui nesses valores até o valor calculado e o valor sugerido ficar igual, tá? Vou tentar fazer uma simulação rapidinho aqui para ver se eu consigo rápido casar os valores aqui. Vamos ter que aumentar aqui, porque eu tenho uma banda de 54%. Vamos colocar 50% aqui para ver. Tá muito apertado esse squish, né? Vamos colocar aqui 1,5 mm para ver. 1,5. Bom, já está mais próximo, mas eu tenho aqui... eu tenho que colocar mais área de squish, porém aumentar a velocidade, que a velocidade está mais baixa aqui agora. Então vamos diminuir um pouco aqui. Aliás, vamos aumentar a banda. Vamos colocar aqui então 45 para ver se vai já. Ó, quase. Tá? Vamos colocar 44 aqui para diminuir a velocidade. Ó, tá muito próximo. Tá vendo? 25,58 metros por segundo. E o sugerido aqui é 22,89, quase 23. E aqui, ó, vai ser pouquinha coisa. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para ver se... Vou diminuir a parte interna aqui de 1,5 para 1,4. Vamos ver se casa. A velocidade ficou mais alta agora. Eu tenho que diminuir, na verdade, né? Então vamos aumentar um pouquinho aqui a parte externa do squish, que é bom ter um ângulo. Vamos deixar aqui com 1,6. Vamos ver como é que fica. Vamos diminuir mais um pouquinho. 1,7. Olha lá. Praticamente casou. Cheguei num bom resultado. Então eu tenho que seguir essas medidas aqui para fazer o cabeçote, né? Para ter esse volume de 21 ml, para ter o diâmetro da bolha de 44 milímetros, essas folgas aqui do gap do cabeçote, né? A gente vê aqui no desenho. E aí eu tenho as velocidades aqui casadas, né? A velocidade a quente, que a gente tem que seguir a quente, porque é isso que o motor está enxergando, tá? A porcentagem aqui tá
quase certo. É muito difícil deixar idêntico, né? Mas a gente consegue deixar muito próximo. E é isso aí, o cabeçote já está projetado. Então já tem o tubo de escape, já tem o cabeçote projetado com o motor preparado, o cilindro já está pronto, tá? Depois eu posso conferir aqui, né? Colocar todas as relações de marcha, conhecer a minha velocidade máxima, conhecer o torque na roda, que isso é muito interessante. E ainda tem uma relação de peso-torque na roda para a gente fazer comparações de outras motos, né? Eu posso fazer uma visualização no gráfico, olhar aqui para o gráfico dente de serra, que mostra qual RPM eu troco de marcha, qual RPM para cada marcha vai cair, né, o motor, e comparar o gráfico dente de serra aqui com a curva de potência, tá? E aí a gente consegue determinar se o RPM que cai cada marcha aqui, caso com o RPM que eu tenho torque e potência aqui no motor, tá? Pra gente conseguir aproveitar o câmbio dentro da faixa útil de RPM, né, de torque e potência do motor, certo? Além de fazer câmbio com engrenagem, eu posso fazer também projeto de câmbio CVT, informar o diâmetro das polias aqui aberto e fechado, né, do variador, quantidade de dentes de pinhão, de dente da coroa e dente de pinhão, certo? E conseguir ver qual é a velocidade da primeira marcha, né, com o variador todo aberto, e depois qual é a velocidade máxima, tá? E fazer comparação entre o motor original e o motor, aliás, fazer comparação entre um câmbio original e um câmbio preparado, certo? Então, a gente consegue analisar o motor em todos os dados principais, consegue projetar cilindro totalmente, sair de um motor totalmente ineficiente para um motor que é eficiente, aumentar a potência, fazer a estimativa de potência, testar outros combustíveis, mistura de combustíveis, conseguir eficiência com combustível que gera mais potência, testar valores de lambda diferente, consegue personalizar o conjunto para conseguir casar a potência medida com a potência aqui do programa, para conseguir um projeto mais próximo ainda da realidade. Consegue fazer o tubo de escape, né? A gente consegue também, ó, tem que mostrar aqui, a gente tem a opção do escape Graham Bell também, que são escapes para motores mais de baixa rotação. Consegue testar o escape pronto, ou seja, eu comprei um escape, eu vou fazer a medição do comprimento ajustado desse escape, vou colocar a graduação que tem meu cilindro e vou saber qual RPM o meu escape tem em ressonância. E aí eu caso esse RPM de ressonância do tubo de escape com o RPM de potência máxima do meu cilindro, tá? Então, ou a gente faz um escape novo para o cilindro que a gente projetou, ou a gente projeta um cilindro para o tubo de escape que já temos, né? Já compramos e já temos e vamos usar ele, certo? Então é isso aí. Esse é o Calc 2T.